Bom dia, caros irmãos, irmãs, alunos e alunas da Escola Dominical. Com alegria nós podemos estar retornando este domingo em Escola Dominical, embora online, mas graças a Deus debaixo da graça, da orientação da palavra do Senhor, estarmos refletindo sobre temas que nos conduzem dia a dia a uma maturidade cristã. Queremos antes estar orando como fazemos todos os domingos. Caro Deus, grandioso Deus, querido Deus, nós te louvamos porque tu nos amaste primeiro, nos buscaste, o teu braço nos alcançou, Senhor, e é pela graça de Jesus que nós estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra e também com ousadia, mas também com humildade, Senhor, estarmos sendo portadores da tua palavra. Eu oro para que assim seja, que sejamos fiéis, meu Deus, à tua palavra, ao teu desejo para a tua igreja nesta manhã de domingo. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos então trabalhado nesses domingos, eu, Silvana, baseados, inspirados, vamos dizer assim, no livro organizado pelo nosso amigo querido Bispo Nelson Luiz de Campos Leite, quando ele então organiza no seu livro o Evangelho e as Questões Emocionais, ele compila vários artigos escritos por diferentes autores. Hoje, então, nós estamos baseados, inspirados no artigo escrito pelo reverendo Josias Pereira, e é o último capítulo desse livro, portanto, nós pretendemos trabalhar essa lição em duas partes, hoje e domingo que vem. E depois, então, se Deus quiser, partiremos para uma nova unidade para estarmos estudando em escola dominical. Nos últimos 2 domingos, nós tivemos a oportunidade de conversarmos, refletirmos, buscarmos na palavra de Deus as suas exortações, a sua palavra de aconselhamento a respeito do fortalecimento do homem interior. E baseados então na palavra do Senhor, nós podemos, iniciando já falando sobre quando o próprio Jesus nos alerta de que os olhos são a lâmpada do corpo, mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará mal, Se forem trevas, que grandes trevas serão, mas se ele for luminoso, tudo será luz por onde nós passarmos, Então Jesus está fazendo uma metáfora, comparando a luz física dos olhos com a luz espiritual da alma. E Jesus coloca mesmo que mais vale perdermos algo que nos seja exterior, do que nós perdermos a nossa vida eterna. E aí então é onde ele prioriza o homem interior, mesmo porque esse homem interior estando fortalecido, todo o corpo será luminoso. Percebe, meus irmãos? Então, é assim, não que ele despreze ou menospreze o exterior, mas ele prioriza o interior como realmente a fonte de todo o bem, na medida que ele está fortalecido no Espírito Santo. E pode ser também fonte de todo o mal, na medida em que ele se distancia de Deus, do qual ele foi criado, pelo qual ele foi criado, a sua imagem e a sua semelhança. Bom, então feito essa introdução, realmente é sobre isso que nós queremos falar, Nessa introdução nós já podemos dar alguns sinais. A nossa aula hoje se chama Graça Curadora, Relações de Ajuda e Comunidade Terapêutica. Bom, vamos por partes. Bom, nós já dissemos, quando Jesus prioriza o ser interior, não significa que ele menospreze. A igreja precisa sim ter uma visão espiritual
do homem enquanto ser criado à imagem e semelhança do Criador. Portanto, a sua força está na graça divina, não é? Na habitação de Cristo no seu interior. Mas a igreja não pode ter uma visão espiritualista, ou melhor, ela não deve desprezar, ignorar o aspecto material do ser humano. Percebe, meus irmãos? Isso são palavras do reverendo Josias. Ele coloca mesmo que se a igreja ignora também a saúde, o bem-estar material das pessoas, ela está falhando com parte da sua missão. Aliás, quando Jesus fala que veio nos trazer vida e vida em abundância, certamente ele está pensando no ser integral, não é? Bom, feito isso, dito isto, né, nós precisamos estar definindo, ou melhor, enumerando 3 características fundamentais da igreja de Jesus, conforme ele planejou, não é? A igreja é meio de graça, nós somos portadores da palavra, da mensagem das boas novas, da salvação pela graça de Deus, não é? A graça divina, e ela é meio de graça. Ela também, sendo meio de graça, ela deve ser espaço de ajuda. Espaço de ajuda. E também nesse espaço de ajuda inclui-se uma comunidade de cura. Então vejam bem, vou repetir, meus irmãos, a igreja deve ser observada em suas características mais fundamentais. Ela é um meio de graça, não é? É um sinal visível da graça invisível, não é? Ela é com a sua dinâmica enquanto corpo de Cristo, ela é um meio de graça no meio de uma humanidade sem esperança. Ela traz a mensagem das boas novas. Bom, ela é um espaço de ajuda e ela é uma comunidade de cura. Bom, isto é próprio de uma organização que, antes de ser instituição, ela busca cumprir as prioridades estabelecidas pelo reino de Deus. Aliás, na oração do Pai Nosso, meus irmãos, minhas irmãs, um dos pedidos que nós fazemos ao Senhor, venha o teu reino. Esse deve ser um clamor da igreja. Venha o teu reino em nós, venha o teu reino no meio de nós, que o teu reino venha através de nós, pelas nossas atitudes. Este é o que significa o verdadeiro corpo de Cristo. É um organismo vivo, meus irmãos. Cristo é o cabeça. Nós temos a mente de Cristo, mas o corpo somos nós. Nós somos os braços, as mãos, os pés, as atitudes. Nós somos uma comunidade de fé e adoração, mas também somos uma comunidade de testemunho e de serviço. Não é? Não podemos ser uma organização que cumpre rituais, que não são nada mais do que sinais de algo espiritual muito maior do que aqueles sinais exteriores, assim como o batismo, a Santa Ceia, a Eucaristia, a comunhão, não é? O pão, o vinho. Então, são sinais mais externos, mas que só têm valor se realmente eles significarem graça interior, não é? Vida com Deus, verdade, não é? Testemunhos visíveis de uma graça invisível, não é? Bom, é interessante que é bom a gente colocar também comunidade de fé, comunidade de adoração, comunidade de testemunho missionário, de serviço, mas Paulo colocaria, quando a gente lê Efésios 4, né, 2,
Quando a gente lê também Colossenses 3:23, Paulo usa o verbo suportar, né? Diz, suportando-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Quer dizer, sermos suporte é então uma comunidade de sustentação. Quando o outro está desfalecendo, quando o outro está caindo, a igreja é suporte, não é? É nesse sentido que a igreja começa a ter muito significado no meio do povo, no meio do mundo incrédulo, não é? Sinais visíveis de graça interior que está acontecendo e que é vivida dentro de nós, né? Esse povo é denominado povo de Deus, no qual a vida comunitária torna-se então uma expressão de amor, de perdão, de acolhimento, de suporte, de apoio mútuo. E, finalmente, também uma comunidade terapêutica, por que não? Uma comunidade de cura e uma comunidade terapêutica, não é? O Senhor veio e levou sobre si também as nossas enfermidades, não é? Pelas suas feridas fomos sarados, assim diz a palavra. Então, por que não uma comunidade também terapêutica? Agora, a igreja é um meio de graça. Que graça? A graça divina. E a graça divina, ela é fundamental para a vida das pessoas, para a vida dos seres humanos. Isso é tão significativo, meus irmãos, tão verdadeiro, que o salmista diz num dos seus salmos, acho que é no Salmo 41, se eu não me estou confundindo, diz assim, a tua graça é melhor que a vida. Então, a graça divina é superior à própria vida. Por isso, nós temos que nos lembrar também quando Paulo está enfermo, não é? Ele não diz bem o que é, mas ele diz que é um espinho na carne, que ele clama ao Senhor e o Senhor não o atende, mas diz a ele: a minha graça lhe é suficiente, a minha graça te basta. Então, também é um outro item importante que eu quero que os irmãos guardem bem, que nós vamos conversar a respeito disso também, a respeito dos propósitos de Deus, mas mais para frente um pouquinho. Bom, essa vivência da graça, vivência, meus irmãos, é vivência da graça, da fé, da vida, vivência da vida cristã, vivência da missão cristã. Ela ocorre na comunidade chamada igreja, ou deve ocorrer na comunidade, não é? Ela é vivida, e eu diria mais ainda, ela torna-se vívida, vigorosa, cheia de vigor, não é? Pela fé obediente e amorosa. Meus irmãos, é muito importante que nós estejamos pensando nessas coisas. Muitas vezes achamos que o fato de nos assentarmos no banco da igreja para acompanhar uma mensagem, o fato de irmos ao altar em busca de uma oração, pelo fato de termos tomado a comunhão, ou sermos batizados, ou termos crescido na igreja, que isso já nos garante uma santidade e um cumprimento das prioridades do reino de Deus. Na verdade, não nos basta, mas nós temos que compreender que é dentro de nós que a graça do Senhor é vivida e testemunhada e aí sinalizada externamente para todos que nos encontrarem, que puderem ter contato conosco e também pelo testemunho da igreja, não é? E acreditarem na mensagem que a igreja traz. A graça divina, ela é salvadora, ela é educadora, ela é transformadora e curadora, não é? E na igreja, por meio então do Espírito Santo, Jesus Cristo está presente e está agindo no mundo de hoje, né? Cristo é o cabeça, mas como eu disse, nós somos
os braços, os pés de Jesus. Muitas vezes a gente pega algum crente ou nós mesmos pedindo ao Senhor: Senhor, visita o nosso irmão que está doente. Ele está devolvendo para nós. Ele está dizendo: vá visitar você em meu nome esse doente, não é? E promova a saúde nele, segundo a minha vontade. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos, que muitas vezes ficam perdidos no tempo e no espaço. A igreja deve ser, portanto, a manifestação do poder do Senhor Jesus. Ela deve ser portadora da palavra do Senhor Jesus. Então, as pessoas têm que ver em nós a Jesus. Como Paulo dizia aos seus discípulos, não é? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Vejam a autoridade do apóstolo para poder falar isso à igreja do Senhor. É fato, né, meus irmãos, que nós temos conversado muito, não é? Extremamente mesmo, e quanto mais melhor, a respeito da graça salvadora. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, não é? Isso não é pela fé mediante Cristo Jesus. Isso não é dom de vocês, mas é dom de Deus, né? Dado a vocês. Então, não há dúvida e não deve permear dúvida sobre a graça salvadora de Jesus. Mas hoje nós estamos introduzindo um pouquinho nossas reflexões para a questão da graça curadora. Como nós devemos lidar com essa questão, não é? Nós queremos lançar então um pouquinho de luz, e também que os irmãos possam buscar também compreensão à luz da palavra do Senhor durante a semana, e na medida em que vão descobrindo, vão fazendo leituras da vida da igreja, da sua vida com Deus, possam ir compreendendo mais profundamente a necessidade também de nós considerarmos a graça curadora de Jesus, e nós, como igreja, não só carentes dessa graça curadora, mas também nos propondo sermos portadores da graça curadora para os outros, quer dizer, levando, buscando a saúde, buscando a qualidade de vida dos outros. Percebe, meus irmãos? Não só no terreno espiritual, mas agora nós estamos falando um pouquinho a respeito da saúde material, da saúde física, orgânica das pessoas. Bom, eu posso iniciar lembrando as palavras proféticas de Isaías, quando ele anuncia o nascimento, a vinda do Messias, 8 séculos praticamente antes do nascimento de Jesus. E uma das anunciações que ele faz é essa: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Oh Deus! Então, vejam bem, essas palavras são cumpridas. E Mateus, já agora no Novo Testamento, praticamente 800 anos depois, no seu capítulo 8, versículo 16 e 17, Mateus escreve assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Portanto, meus irmãos, a igreja é chamada também para a cura material, para esse aspecto material da vida humana, do ser humano. E ela não pode ignorar, não é? Não pode, não deve. E Jesus diz: eu venho para que tenham vida em abundância. Em outro momento ele diz: deem vocês de comer a eles. Faça o que é possível para vocês. Não é? Como a gente sempre lembra na ressurreição de Lázaro, aquilo que os outros podem fazer, ele não vai fazer. Ele diz: tirem a pedra, vão lá, façam alguma coisa, o que está ao alcance de vocês. E sejam, não é, pela fé portadores, não é, dessa graça curadora.
Tiago vai além. Ele diz lá no capítulo 2, versículo 15 e 16: se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito, meus irmãos? Vai embora que eu vou orar por você e Deus vai te ajudar. O Senhor está dizendo, vá você, faça você aquilo que você pode fazer em meu nome, pelo Espírito Santo. Senão, meus irmãos, a igreja perde o seu sentido. Ela não vai passar mesmo de uma simples instituição, não é? E pior, uma organização humana. Bom, a igreja, certamente que ela é constituída de seres humanos, não é? E nós temos consciência de nossa fragilidade, de nossas limitações, nossas fraquezas. Como a humanidade toda, temos pessoas saudáveis e temos pessoas doentias, não é? Limitadas, com qualidades, com defeitos, não é? Mas embora sofrida, embora muitas vezes doente, a igreja, ela é, sendo carente também, ela tem que ter consciência disso, carente da graça curadora, sustentadora do Senhor, ela, mesmo doente e sofrida muitas vezes, ela então por isso mesmo tem consciência da fragilidade, da necessidade do seu próximo. E aí então ela propõe a si mesmo ser também a curadora, um instrumento da graça curadora nas mãos do Espírito Santo. Então, queremos também dirigir, lançar nosso olhar para uma igreja hospital, não é? A igreja é um lugar de pessoas que carecem de médico. Jesus diz, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, a igreja, nós vemos assim, John Wesley tem um sermão que ele coloca, Jesus é o médico das nossas almas. Então, a igreja, não é? Ela faz um atendimento, não é? Espiritual e também material. Ela busca o bem-estar total do ser humano, não é? E não há como ela contribuir para ser como os homens ímpios, ser muitas vezes opressora, não é? Ser autoritária, não demonstrar amor, não ser misericordiosa. Bom, o reverendo Josias, né, ele diz assim, a palavra enfermidade em sua amplitude, doença, né, é qualquer perturbação, qualquer distúrbio de ordem orgânica, física, mental, psicológica, né? Então nós temos que, além do espiritual, pensarmos também nas necessidades que as pessoas têm da saúde material, de terem um bem-estar, não é? De terem vida, uma vida abençoada, confortável, né? Nós temos que abençoar o nosso próximo que está passando por necessidades, que tem carências que muitas vezes nós nem imaginamos que ele está tendo, né? De fome, de falta de saúde, de falta de moradia, etc, etc. Bom, queria deixar também aqui que o reverendo Josias, ele faz uma colocação, né? Ele coloca assim, a cura sempre, deve ser colocada sempre na dimensão divina. A cura sempre vem de Deus, não é? Ou de forma direta, não é? Nós vemos Jesus ali, como nós lemos no texto há pouco, meramente com a sua palavra, os espíritos saíam, eram expulsos e as doenças eram curadas, as pessoas eram curadas de suas enfermidades com a sua palavra.
Então é a intervenção direta do próprio Deus. Jesus, com a sua palavra, calava o vento. Também nós vemos, no caso, por exemplo, de Pedro, quando Pedro está entrando no templo, nós vemos uma ação indireta de Deus, usando um agente, né? Um agente espiritual, no caso Pedro. E aí ele é colocado diante de um paralítico. E quando ele se vê naquela situação, ele diz para o paralítico assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Não é? Então, a cura vem também de uma forma, Deus, indiretamente, através de um agente espiritual. E é onde João coloca: a igreja pode orar pelo enfermo, não é? Ungindo com óleo em nome de Jesus. Então, é um caráter espiritual, uma visão espiritual, e na qual, pela fé, nós temos que crer plenamente. O Senhor pode, não é? Pode curar qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade. Bom, e agora, por outro lado, nós queríamos também abrir um parágrafo e colocar também a cura vista de uma perspectiva terapêutica. O que é a terapêutica, né? A terapêutica, a cura, o tratamento terapêutico, ele é feito com o estudo, pelo estudo, né? Pelas pesquisas e pela prática de meios adequados, com medicamentos, não é, com a farmacologia, como se diz, não é? E para aliviar as dores e também para curar as pessoas. E nós não podemos também dizer que essa também não é de Deus. Eu particularmente penso assim. Ela também vem de Deus, não é? Porque tudo vem de ti, nós dizemos, né, pela palavra. Tudo vem do Senhor, não é? Ele é o Pai de todas as luzes. Então, nós também precisamos ter essa visão. E essa cura terapêutica também faz parte do serviço cristão. A nossa alegria, muitas vezes, é vermos a nossa igreja com a sua área, departamento social sendo ativo, dinâmico, né? Cuidando para aviar receitas de pessoas que não podem pagar, não podem comprar os medicamentos, pagando consultas para outros que não podem, mas esperar, às vezes, um atendimento público no SUS, e mesmo levando medicamentos, dando medicamentos, né? Então, isso é maravilhoso. Também com a despensa, dando cestas de alimentos para as pessoas, visando a nutrição melhor das pessoas, com filhos, com crianças passando necessidade. Não é? Então, nós temos que ter essa visão também da igreja fazendo um serviço no sentido mais material dessa visão que a gente está conversando, né? Da graça curadora. A Madre Teresa de Calcutá, nós sabemos do seu trabalho em benefício dos carentes, dos desprovidos, né, na Índia, e ela tem uma frase, um diálogo que ela faz com ela mesma ou conosco, né? Ela diz assim: você gostaria de dar banho num leproso? Ao que ela responde: eu também não. E ela continua: somente o amor pode. Então, meus irmãos, a igreja precisa ir ao encontro também, e eu me lembro aqui da parábola do bom samaritano. Jesus diz que ele caminhava e ele passa então perto daquele homem que estava caído, machucado, agredido pelos assaltantes. Qual foi a atitude dele? Ele desceu do seu animal, curou as feridas, prestou os primeiros socorros àquele desvalido, coloca-o sobre o animal, leva-o a uma hospedaria, não é? Passa a noite com ele, cuidando dele. No dia seguinte, deixa um dinheiro com o dono da hospedaria, pede para que cuide dele e promete que quando voltar, se houvesse mais alguma conta a ser paga, ele reembolsaria aquele dono, aquele hospedeiro, dono da hospedagem, né?
Então, nós ficamos vendo aqui, nós queremos estar concluindo por hoje, né? Uma visão da igreja enquanto uma boa samaritana. Fico feliz, quero encerrar o estudo de hoje dizendo assim, o metodismo na Inglaterra, com Wesley, nasceu já com essas marcas da graça curadora. E no espaço da onde a igreja começou, lá em Londres, já era reservado espaço para a farmácia, para doação de medicamentos para os pobres, necessitados. Também um espaço para o armazém, para depósito de alimentos, para doação para as pessoas necessitadas. Então, que a gente possa estar pensando nesta semana, desculpem, a respeito da graça do Senhor, a graça divina, que além de salvadora, é educadora, transformadora e curadora. Deus nos abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser.